e um crime prestes a ser esclarecido. Preste atenção, vem com a gente a partir de agora. Você lembra desse caso aí? O empresário encontrado carbonizado dentro do carro em São José dos Pinhais? Antônio Marcos, que foi encontrado morto aqui na região metropolitana essa semana. Vem para cá porque tem novidades nesse caso aqui. Quero conversar ao vivo com o Leonardo Gomes. Léo, é o seguinte, o que você tem de informação a partir de agora? Porque esse caso já avançou bastante desde que o corpo foi encontrado, né? Exatamente, Rudinei. A gente foi atrás das principais respostas, das principais perguntas, na verdade, né? Afinal de contas, o corpo foi encontrado 3 dias depois do desaparecimento, bem longe, tanto da cidade onde a vítima mora, o Antônio Marcos, em Pinhais, na região metropolitana, ou Piraquara, onde ele teria sido visto. Ou seja, cerca de 20 quilômetros de distância. E 3 dias depois. Ou seja, existe um buraco nessa história. O que aconteceu nessas 72 horas? A vítima foi morta no dia que foi encontrada? Ou foi morta, na verdade, no dia que desapareceu? E como isso aconteceu? Já adianto que tudo indica que a gente está falando de um crime que pode ter sido premeditado. Colocaram no caderninho lá, Rudinei, assim, ó. Vamos pegar a vítima, vamos convidar ela para ir até Arapuca, até Armadilha, no horário tal, dia tal, e vamos cometer o crime. Foi mais ou menos assim. E o detalhe que mais deixa essa história aterrorizante, podemos dizer assim, além, claro, de todas as circunstâncias do corpo ter sido encontrado dessa forma, de que o principal suspeito era assim, Rodinei, ó, unha em carne com a vítima. Ou seja, uma história que tem muita coisa para ser esclarecida. Mas o Cidade Alerta, com exclusividade, traz informações para a gente que já ajudam a entender o que aconteceu nas horas anteriores ao corpo ter sido encontrado no meio da mata em São José dos Pinhais. Foram nessas ruas de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que a vítima fez os últimos passos antes de ser brutalmente assassinada com pelo menos um tiro e em seguida ter o corpo queimado. Antônio Marcos de Oliveira, ou Marcão como era conhecido, tinha 44 anos. Empresário com pelo menos 4 lojas de revenda de carros. Segundo a polícia, foi morto após cobrar uma dívida de nada mais nada menos que R$500 mil. Mas afinal, como o roteiro desse crime tão brutal foi escrito? Qual a relação de vítima e suspeito? Em busca de respostas, fomos até a cidade que o empresário viveu por anos e onde essa história começa. Estamos no Veisópolis, um dos maiores bairros do município. É aqui que vive parte da família da vítima. Tentamos falar com eles e fomos recebidos por uma pessoa muito próxima de Marcos, que disse apenas que o momento está sendo difícil e que todos preferem ficar em silêncio. Nós respeitamos. Em uma conversa sem gravar, inclusive a pedido do familiar da vítima, ele nos contou detalhes de como foi a segunda-feira, dia em que Antônio Marcos desapareceu. Segundo o relato, era a hora do almoço, quando o empresário saiu de casa, um bairro nobre, aqui da cidade de Pinhais, para encontrar o principal suspeito. O objetivo era negociar essa dívida de R$500 mil. Segundo o relato, e aí é uma informação bastante importante e novidade que a gente traz para você, é que estava sendo feita uma negociação já há alguns dias. Uma vez que esse suspeito de ter cometido o crime estava oferecendo um sobrado, uma casa avaliada justamente nesse valor de R$500 mil para poder quitar essa dívida. E teria chamado via WhatsApp, mandou uma mensagem para o Antônio Marcos, ó, tô te passando o endereço, fica em Piraquara, a gente pode se encontrar, eu vou te mostrar, é uma belezura essa casa e com certeza a gente vai conseguir quitar essa dívida dessa forma. Antônio Marcos, então, encontra esse principal suspeito alguns quilômetros à frente, na cidade vizinha de Piraquara. Lá, eles vão até essa residência. Segundo a família da vítima, no local tinha mais uma pessoa. Ou seja, segundo os familiares, foi criada uma espécie de armadilha. Segundo o delegado responsável pela investigação, na casa a vítima teria sido ferida com pelo menos um tiro e levada junto com o carro até essa região de mata, em Campo Largo da Roseira, em São José dos Pinhais. O local fica a 30 quilômetros do endereço da casa onde teria acontecido o crime. Lá, o corpo e o veículo foram incendiados. Todos esses fatos fazem a polícia acreditar em uma coisa: mais de uma pessoa participou do crime. Pela minha experiência policial, para retirar um corpo de dentro de um local, sempre é preciso de ajuda de mais de uma pessoa.
Para a família de Marcos, assim como para a polícia, o paradeiro do suspeito é um mistério, já que ele teria sumido do mapa desde o desaparecimento da vítima, no início da semana. Com uma única pista em mãos, fomos até o endereço de trabalho do suspeito em Piraquara. É aqui, segundo o relato de testemunhas, que Marcos teria se encontrado com um assassino. No local, falamos com uma mulher que, pelo interfone, disse que a suposta relação do rapaz com o crime é uma grande surpresa. Ainda mais porque ele estaria sumido há uns 15 dias. Olha, a gente não sabia de nada, moço. A gente já somos os últimos a saber, né? O suspeito de ter armado a arapuca, segundo familiares da vítima, era muito próximo de Marcos. Eram tão amigos que bebiam no mesmo copo, viviam grudados. Conseguimos ainda mais informações do suposto autor do crime. Em 2016, ele chegou a ser preso em uma operação que investigava fraudes envolvendo funcionários do Instituto Médico Legal e funerárias. Por enquanto, o homem é tratado como investigado pela polícia, que espera ouvi-lo o quanto antes para esclarecer o que aconteceu. Para a família da vítima, não existem dúvidas que ele cometeu o crime. Como você disse, Rudy, está muito perto de ser esclarecido, realmente deixar tudo redondinho, essa história bem amarrada, né? Mas ainda falta, principalmente, que esse suspeito se apresente à polícia voluntariamente, pelo menos nesse primeiro momento, e esclareça, ele tem envolvimento no crime ou não? Onde que ele estava naquele determinado horário? Viu a pessoa, não viu? Porque todas as setas estão indicando para ele. E até agora, o que deixa ainda mais suspeita a situação é que ele não se apresentou. Tem boato dizendo que ele está no interior do estado, está fugindo, está isso, está aquilo. Enfim, polícia muito provavelmente no início da semana deve trazer novidades a respeito disso e até da condição desse homem. Se ele vai ser tratado como foragido da justiça ou apenas um suspeito. Existem outras pessoas que podem ter cometido esse crime? Enfim, no início da semana a gente traz as novidades aqui no Cidade Alerta Paraná, Rudy. Sem dúvida nenhuma, Léo. Inclusive, um dos compromissos do jornalismo aqui da RIC TV, do Cidade Alerta, é ficar em cima para sempre atualizar você, telespectador que está aí do outro lado. Meu irmão, fica atento, já já eu te chamo aí, beleza?